Somos alunos do último ano da Univesp, do curso de Engenharia da Computação 2018.2 e vamos nos apresentar. Meu nome é Elson. Meu nome é Jackson. Meu nome é Sueli. Meu nome é Vanderlei. Meu nome é Tabeta. Estamos em um mundo onde quase todos têm acesso à tecnologia e notícias, de forma imediata por meio de celular, rádio, televisão, etc. Tratando-se no meio de transporte remunerado como Uber 99, podemos criar um aplicativo de forma mais fácil de ser utilizado pelo seu usuário e mais segura. Como principal objetivo, nosso trabalho foi desenvolver uma proposta de tecnologia que facilitasse o acesso à informação e otimização das rotas de viagem para dispositivos móveis. Dessa forma, possibilitando uma redução de custo e tempo no percurso, levando em consideração a maior economia, uma vez que o combustível ele tem seu valor variável, sem falar do tempo que as pessoas gastam no trajeto, da casa para o trabalho, ou até mesmo em uma viagem com a família. Os objetivos específicos do nosso trabalho foram analisar a realidade vivenciada atualmente pelos motoristas de aplicativos, analisando quais são suas maiores queixas com relação às viagens e às rotas disponibilizadas por esses apps, e simular como está a realidade hoje deles e como seria se futuramente nosso projeto fosse implementado. Atualmente, a tecnologia tem feito parte da vida das pessoas, possibilitando maior flexibilização e trazendo mais rapidez, assim por dizer, diversas atividades. E, por exemplo, uma delas é com os aplicativos de viagem. E como forma de prestar um melhor atendimento ao cliente, possibilitando viagens mais rápidas e que sejam capazes de gerar menores custos, desenvolvemos um código que calcula as melhores rotas. Com isso, o presente estudo justifica-se pela proposta do desenvolvimento de um algoritmo que irá analisar as melhores rotas para os motoristas e passageiros que utilizam o aplicativo de viagem. Mobilidade urbana. Quando falamos desse assunto, logo associamos um governo com a visão de crescimento e com política direcionada, uma visão de organização com movimentação de pessoas, quer seja da casa do trabalho ou do trabalho para casa, sendo fundamental para o desenvolvimento de uma cidade. Uma pesquisa de 2007, realizada pela Confederação Nacional de Transportes, CNT, e a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, apontaram ao longo dos anos que muitas cidades cresceram sem qualquer tipo de planejamento. Tecnologia móvel. É notório que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, tanto para a comunicação, locomoção e compras por parte das pessoas, todas influenciadas pelos diversos modos de transporte, facilitando o acesso das rotas dos veículos compartilhados, um sistema muito utilizado nos dias de hoje, quer seja para trabalho ou lazer. Tipos de aplicativos de transporte. Existem no mundo dois tipos de aplicativos. Um é aquele que contratamos um serviço de viagem, as TNC, Transportation Network Company, e o outro meio utilizado são aqueles aplicativos que é permitido o uso de carros e bicicletas coletivas, os car sharing e bike sharing. O primeiro grupo de aplicativo pode ser dividido em duas situações. Uma é que ela é direcionada para o transporte individual, semelhante ao táxi. E a outra é aquela que o transporte é compartilhado, conhecido como ride sharing. E a diferença nesse segundo exemplo, é que o motorista não visa lucro. Entre os aspectos históricos dos aplicativos de transporte, nós podemos citar a história de algum deles, que estão entre os mais conhecidos, que seriam eles a Uber e também a 99. E de todos os principais aplicativos de transportes que tiveram aí seu início no cenário pós-crise financeira de 2008, falando um pouco mais de cada um deles, a 99 ela foi fundada em 2012. Até então seria apenas um aplicativo para táxi. E somente aí após ter sido comprada por uma empresa chinesa,
que começou a inovar no mercado de aplicativos de transportes. Já a Uber, ela foi fundada em 2009 em São Francisco, na Califórnia. Teve como ideia principal a oferta somente de táxis luxuosos. Essa empresa cresceu tanto no cenário mundial e chegou a ponto de receber investimentos milionários de grandes grupos, chegando em 2014 como startup privada, com maior aporte capital na história. Economia compartilhada e plataformas de transporte. A economia compartilhada é um novo tipo de solução de demandas, com o objetivo de oferecer novos modelos de serviços aos usuários e facilitar o acesso das pessoas a bens e serviços. GPS, Sistema de Posicionamento Global, desenvolvido pelo americano que substitui vídeo para satélite e quase sobre satélite. Ele tem a intenção de receber sinais do aparelho, onde que indica a posição atual do motorista e rota a ser seguida. Simulação das rotas. As simulações é algo importante para nós, pois ela irá nos ajudar a tomar a melhor decisão. No entanto, dependendo do que estamos falando, a simulação pode ser feita mesmo no meio físico, mas podemos utilizar a computação para nos dar resultados mais precisos e rápidos, e assim facilitando a nossa tomada de decisão. Algoritmo de Dijkstra. O algoritmo irá encontrar o melhor caminho com menor distância para seguir a rota, e esse menor caminho irá gerar um custo menor tanto para o motorista quanto para o cliente no momento do pagamento, funcionando em grafos, onde cada vértice será o local onde o passageiro estará ou para onde ele quer ir. Com isso, os vértices serão ligados pelas arestas, que serão as nossas ruas. Lembrando que as ruas podem ter sentido duplo ou sentido único, e podem ser extensas ou não tão extensas. Com isso, o algoritmo tem por finalidade calcular qual vai ser o menor custo partindo de um vértice inicial para um vértice final. No entanto, no momento da busca, o algoritmo irá passar por todos os vértices, que irá procurar o caminho com menor custo. Materiais e métodos. Visando melhoria no sistema, foi realizada uma pesquisa de campo mediante o preenchimento de um formulário por motoristas de aplicativos e passageiros da cidade de Ribeira e região, para se saber o tempo gasto e o custo das viagens. Esse questionário, 3 perguntas fala sobre a qualidade do serviço. Outras 2 perguntas aos entrevistados sobre o perfil socioeconômico de cada um. Outra pergunta sobre a rota traçada e a última pergunta sobre a qualidade da segurança do serviço prestado. Ressaltamos que, por ser um questionário online, usamos um link para que as respostas chegassem aos entrevistados com a quantidade mínima necessária para a realização dessa pesquisa. Nessa mesma pesquisa, divididos em etapas, foram colhidos dados pessoais dos entrevistados, tais como idade, sexo, renda familiar, posse de CNH, posse de veículo e uso de um smartphone. Na segunda etapa, aos entrevistados foi perguntado se as mesmas haviam já utilizado algum tipo de aplicativo de transporte. E numa terceira etapa, esses mesmos entrevistados responderam se a utilização desses aplicativos era frequente e se a experiência foi positiva. Testes realizados para a implementação do código. Após a coleta de dados, realizou-se análise para as melhorias nas propostas de rotas de viagem, para atender melhores clientes. Através dessa análise, para otimizar a solução proposta no estudo, utilizando o cálculo de tempo dos processos antes e depois da aplicação da proposta. Iremos calcular o tempo atual das viagens e qual será o tempo utilizado com o novo código. Depois de realizada esta análise de tempo, utilizaremos o software compilador DevC++ para a construção do modelo computacional, com melhorias apresentando uma solução significativa do tempo da viagem, tornando-a mais econômica. Fluxograma. Desenvolvimento de um código para diminuição de custos em rotas de viagem. Revisão bibliográfica. Aplicativos de transporte. Algoritmo de Dijkstra. Importante ressaltar que o algoritmo original foi modificado, pois não fazia leitura de números decimais.
simulação de rotas, planejamento de pesquisa, definição do método a ser utilizado, coleta de dados e análise dos dados da pesquisa, aplicação de um plano de pesquisa piloto, elaboração do algoritmo e ajustes da simulação. Análise da pesquisa com motorista do aplicativo de transporte. A coleta foi com 30 motoristas da cidade de Ribeira e regiões próximas. O questionário possui 7 perguntas. Dentre elas, na primeira pergunta, nós tivemos um resultado com 65% apresentando um nível de convivência em relação à prestação de serviços por aplicativo na região. Na pergunta 2, foi perguntado quão satisfeito ou insatisfeito você estaria com os serviços por aplicativo. 45% está insatisfeito, 30% pouco satisfeito e 25% nem satisfeito e nem insatisfeito. Também temos na pergunta 6, quanto às rotas, se possui mais de uma opção fornecida pelo aplicativo de transporte. 90% respondeu que não possui e apenas 10% que possui. Na pergunta 7 também temos, durante as viagens, tem alguns dias da semana que o movimento se intensifica. Ressaltou-se aqui na nossa região, de sexta-feira, das 17 horas às 23, no sábado, das 0 horas às 5 horas e das 17 horas às 23 horas, e também no domingo, das 0 horas às 9 horas. Análise da pesquisa com usuários do aplicativo de transporte. Nessa pesquisa, foram avaliados 100 usuários. Dentre elas, foi perguntada a faixa etária, menor de 18 a 22 anos, 23 a 26 anos e maior que 26 anos. Masculino foram entrevistados 45 e feminino 55. Um dos dados foi que 20% possui renda superior a 2 salários mínimos, 5% de 3 a 6 salários mínimos e 75% menor que 2 salários mínimos. 45 pessoas dentre os entrevistados não possuem CNH, 20% não possuem veículo e 35% têm veículo. Importante ressaltar também que 32% já utilizaram algum aplicativo de transporte individual. Os motivos mais comuns, que correspondem a mais de 70% do estudo, viagens para estudar, casa de amigos, saída para compras ou diversão. 70% também dos usuários utilizam o aplicativo para mais de 2 motivos diferentes de viagem. 40% consideram que não existe pontos negativos na utilização dos aplicativos. 30% apontam outros pontos negativos, como os veículos sucateados, motoristas mal preparados, custos mais elevados em horários de pico e aplicativos que não funcionam no modo adequado. 30% também das pessoas que responderam disseram que nunca utilizaram nenhum aplicativo de transporte individual. Simulação das rotas. Para essa nossa simulação, o que nós vamos usar, né? Vamos usar um exemplo bem básico aqui, ó. Como aqui está o nosso mapa, né? O nosso grafo, bem dizer. Então aqui nós temos uma rota. Nós queremos partir do 1 e vamos chegar até o número 5. O intuito do nosso código é calcular qual que vai ser a menor distância. Lembrando que, para mim sair do 1 para o 5, eu posso fazer assim. Do 1 eu posso ir para o 2, do 2 posso ir para o 5. Do 1 posso ir para o 2, do 2 para o 4, do 4 para o 5. Do 1 para o 3, do 3 para o 2 e do 2 para o 5. Do 1 para o 3 e do 3 para o 5, né? Lembrando que nossas setas são direcionadas, então tem direção única. Um exemplo, eu posso sair do 1 e ir para o 2, mas não posso sair do 2 e ir para o 1, né? Porque nossa direção é sentido único, né? Imagina que nossa rua é sentido único, ela não vai e volta, ela só vai, né? Aí, continuando, esse X1, X2, X3 vai ser substituído pelo meu RA, né? No caso, X1 vai ser o primeiro dígito do meu RA. Meu RA é 18, 22, 44, 5. O primeiro dígito é o 1. Esse 1 vai representar a distância, né? Quer dizer que do 1 para o 3 eu tenho uma distância de 1 km, né? Ou seja lá qual for a unidade medida. Mas vamos usar aqui o quilômetro, né? Então, aqui no nosso código, né? Eu grifei essa linha porque aqui é onde está a função do nosso código, né? Que vai calcular o preço do combustível na distância lá a partir do exemplo que a gente vai fazer. O combustível atualmente está custando R$ 5,04, né? É o valor médio do Brasil, lembrando disso. Então, eu já substituí aqui na nossa função onde vai calcular, né? A partir desse valor, vai ser calculado quanto que vai custar a distância de uma rua na outra, como eu mostrei anteriormente aqui nessa imagem. Então, agora aqui nós vamos executar o nosso arquivo. Vamos lá, executando.
Então aqui está nosso arquivo exe, né? Nosso arquivo executável. Vou usar na tela pequena porque eu vou ter que intercalar entre o exemplo e aqui. Então a primeira opção é o adicionar grafo. Segunda opção, procurar os melhores caminhos. E a opção 0 ou a 3, que é sair, né? Esse 0 nós vamos usar para voltar para o menu inicial. Então vamos lá. Apertando a opção 1, que eu vou adicionar meu gráfico. Número de vértices. Como foi apresentado aqui, nós temos 5 vértices. Então, vamos lá. Número 5. Então a minha origem, de onde que eu vou sair? Eu vou sair do ponto 1. Agora que eu vou localizar meu destino. O meu destino eu vou localizar a partir do meu X. O meu X1 é o primeiro dígito do meu RA. Então eu vou partir do 1 para o 3. Então do 1 para o 3, eu vou ter um valor de 1, né? Porque anteriormente eu falei meu RA. Então custou R$5,04. Continuar. Dá um Enter. Agora eu vou por onde é que está meu X2. O meu X2 está do 3 para o 5. Então, minha origem 3, meu destino 5. Qual que é o valor? 8, né? Que é o próximo dígito do meu RA. Confirmando, 8. Eu dou o valor dele aqui, né? R$40 e os centésimos. Continuando. Então agora eu vou meu X3, vou procurar ele. Tá aqui, ó. Meu X3 vai do 1 para o 2. Do 1 para o 2, né? O valor dele é 2. Confirmando, então já deu aqui R$10,08. Agora eu vou procurar o X4, né? O meu X4 é do 3 para o 2. Do 3 para o 2. Qual que é o meu custo? 2, né? Confirmando, já deu o valor aqui. Agora o meu X5 está do 2 para o 5. Então, origem 2, destino 5, né? Qual é o custo? 4, confirmando 4, né? Deu R$20,16. Então, continuando. Agora o meu X6, que é do 2 para o 4. Do 2 para o 4. Qual que é o custo? 4, confirmando 4. Novamente deu aqui o valor. Beleza, agora o meu último vértice, que é do 4 para o 5, né? Que é o meu X7. 4 para o 5, né? Que é o último de RA. Confirmando. Então já deu aqui R$25 e os décimos, né? Então, continuando. Vou apertar a opção 0 para voltar para o menu inicial, perdão. Então agora vamos à segunda opção aqui, ó. Procurar melhores caminhos. Então, digitando 2. Então, deu tudo aqui as rotas aqui, né? Então, vamos lá. Aqui quando fala que não existe, porque não tem sentido eu sair do 1 para o 1 mesmo, né? E onde é que tá o outro, por exemplo, do 2 para o 1, que foi o que eu falei anteriormente, né? Que não tem duplo sentido, é sentido único. Eu posso do 1 para o 2, mas eu não posso ir do 2 para o 1. Por isso que ele não existe essa rota. Então, vamos lá. O melhor caminho do 1 para o 5 está aqui, ó. Do 1 eu passo para o 2, do 2 passo para o 5. Vamos no exemplo lá. Do 1 passo para o 2, do 2 passo para o 5. O meu custo aqui foi de R$30 e os décimos. Não vou pronunciar agora. Vai ficar mais curtinho. Então, R$30 e os décimos. Por exemplo, por que não é do 1 para o 3 para o 5? Vamos ver quanto que dá do 1 para o 3. Do 1 para o 3 está aqui, ó. Custa R$5 e os décimos. E daí agora do 3 para o 5. Vamos ver quanto custa do 3 para o 5. O 3 para o 5 está aqui embaixo, aqui, ó. 3 para o 5 dá R$30. E somando 30 com 5, né, que foi o que descobrimos aqui, já dá 35. E já passou do que nós obtemos aqui, ó, que obtemos 30. Então, por isso que já não é. Então, por exemplo, do 1 para o 2, vamos novamente, do 1 para o 2 deu 10. Do 2 para o 4, 2 para o 4, e aqui já deu 20. Então, 10 com 20 já deu 30, né? 30 já é o valor que nós temos aqui. A hora que eu somar junto aqui o 4 por 5, por lá o 4 por 5, está aqui, ó. 4 por 5 deu 25, já passou, já deu 55, né? Então, já passou todo o nosso valor ali. Então, essa é a nossa implementação. Esse projeto tem como objetivo comprovar a realidade dos motoristas, avaliando como é realizada as viagens e identificando quais os motivos que os levam a utilizar os aplicativos de viagem. Diante dos resultados obtidos através de pesquisa, verificou que 55% dos motoristas se encontram insatisfeitos com os aplicativos atuais. Por isso, o desenvolvimento de um protótipo para calcular melhores rotas e possui menor custo seria benefício para os motoristas e passageiros. O nosso projeto se encontra na fase de desenvolvimento e o aplicativo está na fase de implementação de recursos